Olá, estamos chegando em mais um episódio do nosso Corecast, o podcast oficial do Conselho Regional de Economia. E hoje nós temos um convidado especial aqui, que vai falar sobre um tema que está em alta, muita gente perguntando o que foi que houve, o que é. Vamos falar hoje sobre IPTU, vou já passar a palavra para ele. Estou aqui no oferecimento do estúdio Amazônia Podcast. Caso você queira fazer uma transmissão ao vivo, gravar seu curso ou até mesmo um podcast, pode contar com as instalações do estúdio Amazônia Podcast. Bem, estamos aqui com o subsecretário da Receita da CEMEF, nosso amigo Armínio. Seja muito bem-vindo, Armínio. Obrigado e grato aí pela sua oportunidade de estar aqui participando desse programa. Legal, estamos dividindo também a nossa bancada com o nosso conselheiro, presidente da Comissão de Valorização do Corecon, Max Cohen. Seja muito bem-vindo, Max. Muito obrigado, presidente. Muito grato. Uma satisfação estar aqui com o Armínio e com você hoje. Quando eu anunciei, Armínio, o post que você estaria aqui com a gente, muitas empresas pergunta dele sobre o refis. Então, a primeira pergunta que eu vou colocar na mesa para a gente é a previsão de algum refis. Como é que está isso lá no seu gerenciamento aí de 2023? Assim, dentro do nosso planejamento não há previsão de refis, né? Na verdade, o nosso pensamento, o refis só em situações muito específicas, porque ele tem uma função, o refis, é atender necessidades específicas de determinados momentos. Por exemplo, naquele período da pandemia, nós fizemos um refis, que foi o maior refis da história do município em termos de número de parcelas e de descontos, ali para atender uma necessidade daquele momento. Aquele momento ali pandêmico. Então, o nosso pensamento também é que o refis ele criou um problema para nós, porque os contribuintes pararam de pagar esperando um refis. Chegando ao ponto assim que nós ouvimos isso dos contribuintes que foram lá para fazer o refis, para verificar, fazer fazer um exemplo lá de como ia ficar a dívida dele, parcelado. Ele disse, não, eu vou esperar o próximo refis. A gente ouviu isso de algumas pessoas. E também uma coisa que a gente acha que sim, o refis ele premia, a gente sabe que não são todos, mas ele premia em grande parte o mau pagador. O bom pagador é aquele que paga em dias e a gente não oferecia nada para eles. Então nós invertemos o nosso trabalho. Hoje a gente tem IPTU premiado para os contribuintes, por exemplo, do IPTU. Por quê? Nós estamos premiando quem paga em dias. Nós estamos oferecendo prêmios e opções para quem paga em dia, incentivando ele a pagar em dias. Mantemos um desconto de 10% numa cota única, quando o município de São Paulo cobra 3%, dá 3% de desconto em cota única. Manaus oferece 10%. Isso, mas não estão desamparadas as empresas, porque nós estamos com um estudo, eu não vou poder adiantar aqui, que vai beneficiar a todos, inclusive as empresas, tá? Com relação a alguns encaminhamentos que nós faremos daqui mais uns dias, inclusive o prefeito deverá estar encaminhando alguns projetos para a Câmara Municipal de Manaus que vão beneficiar todos os contribuintes, inclusive as empresas. E isso vai facilitar a vida deles também. Muito legal. Max, eu tenho outra pergunta, mas eu vou deixar a palavra com você. Você tem uma pergunta para o Armínio? Eu tenho mais à frente. Isso. Então, olha só. Outra questão que também levantaram com a gente, muitos contribuintes se assustaram quando veio agora esse valor de 2023. Houve uma nova fórmula de cálculo. O que ocorreu, em alguns casos que a gente tem acompanhado nas redes sociais, de alguns imóveis que dispararam ali o valor de 2023. Você sabe me dizer qual é a fórmula que mudou, a maneira de cálculo? Na verdade, assustou até nós. Ah, foi? Quando a gente fez o recadastramento, nós ficamos assustados com a quantidade de imóveis que modificaram a estrutura, a quantidade de área construída e não comunicaram a gente, né? Porque pela lei 1628 é dever do contribuinte comunicar à prefeitura qualquer alteração na área construída ou mesmo no terreno, no caso se ele desmembrar, ele tem que comunicar a gente. Mas isso raramente acontece, a não ser os casos que vão pelo Implube e tem um habite pronto, aí o habite chega para a gente atualiza a base, né? Fora isso não acontece. O que houve agora recentemente, não houve nenhuma alteração na planta genérica de valores, que é a base de cálculo do IPTU. Nós estamos utilizando a planta genérica aprovada em 2011 pela Lei 1628, que ela sofre apenas uma atualização
pela UFM todos os anos, que isso já é o processo natural de todos os tributos do município. O que aconteceu é que nós fizemos uma atualização cadastral da cidade de Manaus, onde a última atualização tinha sido feita em 2010. Você imagina, 2010 para 2022, que foi o ano em que nós finalizamos esse processo e atualizamos a nossa base cadastral. Nós nos deparamos com mais ou menos 345 mil imóveis que sofreram modificações entre os 601 mil que nós temos. 600 mil imóveis que nós temos, 345 sofreram algum tipo de alteração. Desses 345, 10 mil eram imóveis que já existiam e não pagavam nada porque não tinha nem matrícula de IPTU, não houve comunicação. E nós encontramos esses 10 mil imóveis na cidade de Manaus e lançamos o imposto. Desses daí, 69 mil, isso pouca gente fala, mas 69 mil tiveram o IPTU reduzido. Então ocorreram casos de redução. Houveram casos de redução, porque como aconteceu, um senhor chegou comigo e disse, olha, eu tenho esse terreno aqui, nós tínhamos 4 casas nesse terreno. Mas há uns 10 anos atrás, meu pai e minha mãe faleceram, então a gente demoliu essas casas, só tem uma casa. E a gente vinha pagando todos esses anos IPTU como se fosse uma casa. Depois porque vocês não comunicaram para a prefeitura para a gente atualizar a base de vocês. Só tem um imóvel. Então, isso houve uma redução, mas houve uma grande parcela que realmente aumentou a construção porque construíram mais. Muita gente fez 2 andares, 3 andares, construiu edícula no fundo, construiu garagem. Puxadinho, aumentou. Interessante é que muita gente que eu atendi, eles ficavam assim, nem sabiam o que era. O que é área construída mesmo? Uma área coberta é uma área construída, eles não sabiam. Eu disse assim, não, mas a sua casa, houve uma mudança? Não houve. Eu digo, não, mas parece que aqui você botou um segundo andar. Não, eu só fiz uma cobertura. A cobertura é um lugar, um espaço que passou a ser um segundo andar na casa, segundo pavimento naquela casa. Sim. Então dobrou o IPTU daquele no mínimo. E tem gente que fez 3 andares. Né? Então isso realmente impactou, porque o dever seria do contribuinte comunicar. Como não houve, nós tivemos que fazer esse processo. E esse processo foi desde 2019, na verdade começou em 2017. Em campo. O trabalho de preparação dele, né, na verdade. O início dele em campo mesmo começou em 2019 com a fotografia aérea, onde nós utilizamos assim, uma técnica muito avançada, que é a técnica de perfilamento a laser. O perfilamento a laser ele trabalha com uma série de dados, onde ele, pelo calor, ele calcula até o relevo da cidade de Manaus. Então não foi só IPTU, tá? Esse trabalho ele está servindo para a área de urbana, a área também do Implurb, a Censa, a CEMED, todos esses órgãos que trabalham com infraestrutura na cidade. Esse trabalho ele vai servir como base de geocadastro, é o nosso geocolaboração. Legal. Então, o IPTU é apenas uma parte que serviu para a área construída. Então, ele detectou, inclusive, áreas que tinham subsolo e nós não tínhamos nesse nosso cadastro essa informação. Perfeito. Entendeu? Marcos, eu tenho uma pergunta para o Armínio, que é justamente com relação ao processo, né, de como aconteceu, ou como faz para chegar no cálculo. Alguns anos atrás, vários anos atrás, né, na gestão mais especificamente do prefeito Serafim Correia, eu conheci na CEMEF o esforço, né, da equipe técnica utilizando, se eu não me engano, foi a contratação do Exército, né, quarta DL naquele momento. Então você tinha uma equipe a pé, né, visitando as casas. Você tinha também fotografia aérea e satélite. Né? Você tinha essas 3 fontes de dados. Né? E a evolução da cidade, Marcos, é normal. Né? Algumas casas vão aumentar de área construída. Né? Outras, como o Armínio falou, você tem um terreno grande, divide, né? É uma coisa normal. E óbvio que a secretaria, para ser justa no que vai ser cobrado de IPTU, precisa atualizar para poder cobrar o justo. A minha pergunta para o Armínio é o dessas formas, se essas 3 modalidades de coleta de informação, se elas continuam, o que é que tem de novidade e o quanto se tem de erro, né? O quanto no método funciona. Um avião que está lá em cima, né? Vai tirar uma foto, a sua casa é pequenininha, né? O quanto é que ele acerta ou o quanto que ele erra do imóvel? É interessante porque realmente a qualidade, a gente olha as imagens do sistema anterior e atual e a qualidade é impressionante. Tá?
Mas nós utilizamos mais, dessa vez o trabalho que foi feito foi a fotografia, a aerofotografia, com esse perfilamento a laser, não foi usado satélite, tá? Houve mais precisão, tem mais precisão. Depois houve vamos chamar assim, aquele carro que sai aí na rua tirando fotografia das fachadas. Tem Sim. O carro do Google. O carro do Google. Não foi o Google, mas foi o CMF Google, digamos. Né? Então ele foi para a rua e foi tirar fotografia da cidade inteira. Então nós temos na nossa base hoje imagens de todas as casas, todos os imóveis, isso dentro de 86% da área urbana da cidade de Manaus, que é o que nós conseguimos fazer, 86%. E dentro desse projeto, inclusive conversando com o Nilon Mar, que é um técnico muito especializado, ele me falou o seguinte: senhor Armínio, esse tipo de metodologia, ele tem mundialmente digamos, um vetor de 5% de possibilidade de erros. Tá? Então é 5% o cálculo que é feito pelas empresas que utilizam essa metodologia. E teve a terceira fase, que foram os cadastradores. Mas só que teve um detalhe interessante. Quase 80 mil contribuintes não tiveram a presença do cadastrador. Uma parte é de não deixar o contribuinte entrar para fazer a verificação, o cadastrador entrar. Os contribuintes não permitiram. Uhum. E outra parte, nós fomos 2, 3 vezes e não conseguimos encontrar ninguém. Esses imóveis, a maioria são esses imóveis que deram algum problema. Por exemplo, um imóvel grande, que tem um mezanino. A gente olha por fora e você imagina que são uma casa de 2 andares, mas não é. Tem uma parte apenas do mezanino. Só que a gente não conseguiu, o cadastrador foi 3 vezes lá, não tinha ninguém, porque a pessoa está morando em outro estado. Correto. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que vir com a gente para a gente poder ajustar o cadastro dele. Né? Então aconteceu agora, nesse momento aí. Então, o trabalho foi feito com alta qualidade, muita eficiência nisso aí, mas não tem jeito. Às vezes um erro do cadastrador acontece também. Tem terrenos aqui que é difícil de identificar o lote, porque estão tão juntinho e não há uma divisão clara, e muitas vezes pega e faz a medição errada. Então aconteceu também erros nesse sentido, e nós estamos corrigindo esses erros aí, né? Só para o nosso telespectador entender, então a fórmula do cálculo, ela não houve alteração. Para você que nos enviou as perguntas, o que houve foi uma atualização de área construída. Né? Agora, Armínio, caso a gente sabe que tudo é passivo de erro, né? Vamos imaginar que a pessoa que recebeu o novo valor, a casa continua do mesmo tamanho e tal, pode buscar lá, ou ir lá e tentar mostrar que não houve nenhuma alteração. Sim. Pode pedir uma possível correção? Há essa possibilidade? Com certeza. Esse prazo foi até o dia 31, que foi o prazo do vencimento da cota única e da primeira parcela, que foi prorrogado, dia 15 de abril para o dia 31. Então esse prazo se estendeu até aquela data. Nós estamos ainda juntando os processos, porque nós tivemos que usar uma metodologia diferente para poder dar direito a todo mundo entrar com o processo. Eu acredito que nós vamos chegar a uns 3 mil processos nesse sentido aí. E nós estamos com uma força-tarefa agora para zerar o máximo possível esse processo, no máximo em 90 dias, e dar direito aos contribuintes a pagarem. Como você falou, não houve uma alteração no cálculo do IPTU, continua o mesmo. O que houve foi uma alteração de dados cadastrais, muitas vezes a característica do imóvel. Por exemplo, uma pessoa tinha no cadastro anterior, a cobertura da casa dele era de cimento amianto. Ele, com o tempo, resolveu fazer uma estrutura metálica. Então, no cálculo, um dos vetores que modifica o cálculo é isso aí. Então, o cadastrador observou, anotou, estrutura metálica. Isso aumentou, valorizou o imóvel, aumenta consequentemente, o valor venal. Aumenta o valor porque venal. Nós calculamos com uma fórmula, em onde nós calculamos primeiro o terreno. Qual é o valor do terreno? É com base em valores que estão definidos na tabela, né? Depois a gente calcula o valor da construção. Agora, se você olhar lá o valor venal do IPTU, em média, é 1/3 do valor de mercado do imóvel. Então nós calculamos o IPTU cobrando como se fosse 1/3. Um imóvel que vale 600 mil, possivelmente vai estar uns 200 mil reais o valor venal. E a gente vai aplicar a alíquota, que é 0,9% para imóveis residenciais, 1,2% para imóveis não residenciais e 2% para terrenos. Entendi. Perfeito. Desafios para 2023, já que vocês fazem o mesmo papel no Estado. Nós temos
a Cefaz, né? No município a CEMEF, dentro do planejamento de vocês na questão de melhorias da cidade, existe alguma coisa aí que está impactando e que vai ser impactante para os moradores, para a sociedade de modo geral? Tem alguma coisa prevista já para 2023? Na área tributária, com certeza, nós temos alguns projetos que nós estamos encaminhando para o prefeito encaminhar para a Câmara, né? Um deles que impacta na dívida dos contribuintes, com certeza, impacta positivamente na vida dos contribuintes. E também nós estamos trabalhando na modificação do sistema para que a gente consiga sistemas mais modernos e facilite mais a comunicação, seja mais amigável. O que nós temos hoje, ele não é amigável. Nós mesmos temos dificuldade quando a gente acessa pelo portal da prefeitura. Então, isso foi construído com um pensamento. Nós queremos que seja algo melhor e mais prático para o contribuinte, onde ele tenha facilidade de informar e chegar lá e colocar a informação dele, principalmente o mais simples. Nós temos que fazer algo para aquela pessoa que não tem muita formação. Sim. Né? Então, isso é o nosso objetivo. Essa transformação de sistema vai acontecer. Isso vai reduzir muito a necessidade de processos e o tempo dos processos, e vai reduzir também o tempo de comunicação do contribuinte com a gente. Então, esse é o grande desafio nosso nesse momento, vai ser implantar essa melhoria em sistemas. Uhum. Eu tenho uma pergunta para o Armínio, Marcos. Eu vi que a prefeitura, na atual gestão do prefeito Davi Almeida, tem colocado algumas placas, né, sinalizando, por exemplo, rua asfaltada ou praça recuperada, e fazendo a conexão com o IPTU. Então, o valor que você pagou do IPTU está aqui, né? E, claro, uma coisa é a rua asfaltada, outra coisa é a praça, mas tem outros elementos. Será que nessa busca de facilitação da comunicação com o contribuinte, não tem um espaço para a equipe da CEMEF inovar, no sentido de que, quando mandar... Isso é um exemplo, veio aqui da cabeça. Não sei se isso já tem em algum lugar ou se o próprio Armínio está pensando nisso. Quando mandar a notificação, né, do imposto do IPTU, ele também manda junto o que foi feito ao redor daquela residência, né, como posto de saúde ou uma escola pública, né, do âmbito do município, ou metros ou quilômetros de rua asfaltada naquela região. Isso não seria possível? Que aí, no momento que você manda a notificação, manda também essa informação, pegando a dica já que o prefeito está colocando essas placas, né, que eu acho que é importante. Saber que o IPTU está sendo usado, e aí a pessoa fica com uma situação mais confortável, né, vamos dizer assim, de estar pagando, né, e dizer, olha, eu estou pagando, mas a prefeitura está me dizendo que está sendo investida nisso. Será que isso é possível? Com certeza é possível e está sendo tratado isso aí. Inclusive, nós tivemos já reuniões com a Sencom, porque esse é um trabalho juntamente com a Sencom, né, onde são as áreas que nós estamos tendo obra e como é que essas informações devem chegar ao contribuinte. Porque não é só o IPTU, é todos os tributos municipais, principalmente os tributos diretos, né? Uhum. Mas a gente procura destacar o IPTU porque é um imposto que ainda tem uma inadimplência muito alta, chegando em média a 45% do que a gente lança, a gente não arrecada. Se houvesse... Chega tudo isso, é? Muito alto, altíssima demais. Fora da curva dos outros municípios, das outras grandes capitais. Se a gente procurar, a gente fez um estudo com as outras capitais, tem umas que dão 12%, 13%, 15%, 7%, e nós chegamos a 45% de inadimplência, e nós estamos trabalhando para reduzir isso. Um dos trabalhos é esse, comunicar ao contribuinte, olha, o seu imposto está sendo gasto aqui, então, se você paga, você está contribuindo com isso. Mas isso que o Max falou é muito importante, essa comunicação, e nós estamos fazendo esse trabalho, Max, e ampliando também um trabalho de inteligência artificial. Isso vai trazer para a gente essas informações de uma maneira mais eficiente, porque hoje o volume é tamanho de informações que não dá para você trabalhar com planilha, você tem que ter algo mais. E nós estamos começando a fazer o trabalho com inteligência artificial em várias áreas. E essa aí é uma delas. Nós queremos chegar e mostrar, olha, contribuinte, que nós fizemos aqui, paga o seu imposto, que nós estamos fazendo obra na sua cidade. Ano passado, inclusive, eu cheguei a dar entrevista com a Ponta Negra, o bairro Ponta Negra. Tinha um volume enorme de pessoas que não tinham pago IPTU ainda. Então eu fui para a imprensa e disse, olha, Ponta Negra, vocês são os bairros mais privilegiados da cidade de Manaus. Recebe obras, infraestrutura, recebe um monte de coisa. Não tem motivo para não pagar o imposto. Então, mostrando para eles que era necessário, né?
Aí outras, então, mas isso está sendo trabalhado. Perfeito. Uma coisa é que senti na pele, né? Eu como cidadão brasileiro, entrei com um pedido de informação numa autarquia federal há uns 5 meses atrás, solicitando informações e só orientação de como eu deveria proceder com determinada situação. 5 meses eu não recebi resposta nenhuma. Estou para entrar na ouvidoria ou lá na lei da questão da informação para ver se sai mais rápido. Mas eu vejo assim, o Estado brasileiro, por ser muito grande, e a gente já tem um histórico da questão da burocracia, que necessariamente, obrigatoriamente, é necessário virar um processo formal que corre dentro da instituição, seja da autarquia ou da fundação, e que vai chegar, tem um início e vai chegar e tem lá um fim. Só que o cidadão brasileiro ou o contribuinte, no caso de pagamento de impostos, às vezes ele fica às cegas porque ele não sabe onde está, né? Não tem contato e claro, eu acho que até não deve ter, em alguns momentos não deve ter contato com o servidor que está ali analisando, etc., que ele tenha acesso ao final, né? Como é que a CMF tem tratado isso ou algum plano no sentido de, ou seja, agilizar o processo para entrega, né, de requisições ou reformulações que foram, né, solicitadas, ou até mesmo agilizar no sentido, estávamos conversando sobre ferramentas de WhatsApp, né, que é um comunicador hoje muito popular, né, e que eu já recebi, por exemplo, de operadoras de telefonia, né, um agradecimento no WhatsApp: olha, recebemos a sua conta paga, o pagamento pela sua conta, muito obrigado. Veio no WhatsApp. Eu disse, legal, nunca tinha feito isso. Será que a prefeitura não poderia também caminhar nessa situação de não é só dar a satisfação, mas ser uma situação proativa, né? Antes mesmo de... acabou lá o processo, por exemplo, vamos pegar a ideia de processo, de fluxo administrativo. Chega lá no final, já sai uma mensagem automática, né, para o WhatsApp do contribuinte, dizer: olha, o seu processo foi finalizado, passe ou clique no link para acessar ou algo assim. E com certeza, isso aí é dentro do nosso planejamento, e na segunda-feira agora nós estamos iniciando um processo de parceria com uma empresa que é muito especializada nessa área e que vem trazer essas informações aí. Nós vamos acompanhar o contribuinte. Agora também tem um detalhe, é a atualização da base cadastral. Perfeito. Isso é outra luta, porque se você não tiver os dados do contribuinte corretamente, trocam muito o telefone em alguns, então fica difícil a comunicação. Mas aqueles que tiverem seu celular cadastrado, e-mail, vão começar a receber de uma maneira mais eficiente a informação, uma notificação de um lançamento, um agradecimento pelo pagamento, um lembrete do vencimento. Legal. Isso a gente já faz manualmente. Tem uma equipe que faz e manda essas informações pelo SMS ainda, o e-mail ou WhatsApp. Nós tivemos uma experiência agora nesse período do IPTU, antes do vencimento, que foi usar o WhatsApp para que o contribuinte pudesse mandar documentos que ele esqueceu de levar. Então ele foi lá com a gente, está ali, passou não sei quanto tempo para ser atendido, porque é gente demais e às vezes demora a ser atendido mesmo. Aí chega lá, está faltando o documento. Por que eu tenho que pedir para ele voltar? Não, o senhor vai aqui, está aqui o número. Mande por esse WhatsApp aqui, se identifique e mande. E eles começaram a mandar os documentos. Teve gente que já mandou, foi tentando formalizar o processo via WhatsApp, mandando tudo para nós. Então funcionou nesse primeiro momento aí. Então são experiências que nós fizemos, só que com essa empresa nós vamos entrar com ferramentas adequadas para fazer esse trabalho. Então vocês vão sentir esse movimento que vai acontecer ainda esse ano. Aquele 2, 3 meses, essas comunicações vão estar chegando aos contribuintes que estiverem com o seu cadastro atualizado. Agora, uma coisa que eu quero colocar a respeito da cidade de Manaus, nós falamos. Manaus tem 11 mil quilômetros quadrados de área geográfica. Se vocês compararem o que significa isso, é maior do que alguns estados do Nordeste. Com certeza. Manaus. A nossa área urbana, hoje, representa quase, não chega nem a 6% dessa região geográfica. Então, nós temos que administrar uma área imensa, que justamente são quase 600 quilômetros quadrados de área urbana. Quando tem municípios, por exemplo, que a gente compara com Belo Horizonte, que a população é muito parecida com a nossa. Eles têm um pouco mais de 320 quilômetros quadrados de área geográfica.
Nós temos 11 mil quilômetros de área geográfica. Então, a gestão da cidade de Manaus é muito complexa e vai exigir um trabalho maior do que está sendo feito. Porque a conta do IPTU não paga sequer o subsídio do transporte coletivo. Hoje, para pagar o transporte, é R$3 e pouco o bilhete, né, do transporte. Para manter isso aí, a prefeitura já desembolsou no ano passado um pouco mais de 390 milhões de reais para poder manter isso. Subsidiar. O IPTU deu 325 milhões. Não pagou nem o subsídio do transporte, quanto menos o coleta de lixo. Se juntar coleta de lixo e subsídio de transporte, dá quase 800 milhões por ano. Realmente. Muito se fala sobre os possíveis efeitos da reforma tributária, que é o assunto do momento. Não sei se você vai concordar comigo. O que pode acontecer com o modelo Zona Franca de Manaus. E a gente tem feito várias reuniões no Corecon durante esses últimos anos, e aqui é uma crítica construtiva, e a gente percebe a ausência da prefeitura nessa questão dos incentivos fiscais para atrair novos investimentos ou até manter as indústrias que nós temos aqui, e ao mesmo tempo sabemos que há um beneficiamento em função de pagamento de IPTU, essas coisas todas. Como é que vocês lá na CEMEF estão se colocando quanto a essa questão dos possíveis ataques ou benefícios ou malefícios que a reforma tributária possa trazer para o nosso modelo Zona Franca de Manaus, Armínio? Ok, tem duas coisas aí. Uma delas é com relação a incentivos fiscais, né? Que a gente ouve muito nesses encontros de Zona Franca, que o município participa pouco. Exatamente. Mas nós fizemos uma apresentação e levamos lá para aquele Fórum Permanente da Zona Franca de Manaus, que a prefeitura administra ali, a Centep, com a FEComércio, o Polo Industrial também, né? E nós fizemos uma apresentação e levamos para ele quanto é de valor que a gente incentiva o Polo Industrial de Manaus, de maneira não direta, mas de maneira indireta. Para vocês terem uma ideia, uma grande indústria, não vou dizer o nome, uma super indústria do Polo Industrial de Manaus pagava em 2018 39, 40 mil reais de alvará por ano. Nós fizemos uma alteração na legislação do alvará, da taxa do alvará. Essa empresa hoje paga 3 mil e pouco reais de alvará. Nós abdicamos uma receita enorme na taxa de alvará. Nós fazemos o quê? Nós temos renúncias fiscais na área de educação, que são as bolsas que para formar pessoas que vão servir no polo industrial. E são milhões todos os anos que nós beneficiamos pessoas de maneiras que essas pessoas podem se beneficiar dessas bolsas e se formar e ter um emprego lá no polo industrial. Está mais qualificada, né? Nós temos também projetos que são incentivo das startups, que tem incentivo de redução de alvará, até de IPTU, de maneiras que elas têm esses incentivos. Nós temos, sim, uma série de incentivos. Se você vê o tamanho desse valor, é que eu não tenho os dados aqui, né? Mas em alguma oportunidade eu posso pedir para o Erivelto, ele vir aqui, conversa com vocês e fala, e mostra os valores que nós, digamos assim, renunciamos todos os anos em função dos vários incentivos que a gente tem na cidade de Manaus. Excelente, precisa realmente dar divulgação, porque de fato, aqui eu estou sendo bem transparente, a gente sempre comenta, a gente estranha a ausência, né, da prefeitura nas nossas reuniões, né, principalmente com o pessoal do Federação das Indústrias e tal. Eu não sabia realmente. Mas se precisar, pode nos chamar. Que vocês tinham todo esses benefícios. Nós fizemos um levantamento e um estudo, porque não, tem que dar desconto no IPTU, não sei o que, esse IPTU nosso. O IPTU de Manaus é um dos menores IPTU em valor em metro quadrado do Brasil. Entre as 20 cidades que tem mais de 1 milhão de habitantes, o IPTU de Manaus está em 19º. Olha só ganha numa pequena cidade que tem. O valor por metro quadrado, se for olhar per capita, São Paulo é 10 mil e poucos reais o valor per capita do IPTU. O nosso é 138, se eu não me engano. Poxa. Ou 300 e pouco, 138 reais per capita. Então, o nosso valor de IPTU é muito pequeno. Isso não vai auxiliar empresa nenhuma. Não é esse valor que vai impactar, né? Então, nós temos um sistema de benefício para as indústrias, para o comércio em geral, porque não é só para a indústria, né? Para a cidade de Manaus, de maneira indireta. Com relação à reforma tributária, nós temos uma posição muito clara
nós participamos da ABRASF, da Associação Brasileira da Secretaria de Finanças, e a ABRASF aderiu a PEC 46, que é o Simplifica Já. Para nós é a melhor opção, porque as outras opções, eles vão tirar totalmente o poder tributário do município. Vai ficar igual como era antes de 88, que o prefeito tinha que ficar numa sala esperando alguém dizer para ele, olha, eu vou te liberar tanto, tá? Não vai ter autonomia tributária no município. Essas outras PEC todas tiram a autonomia do município. A Simplifica Já, eu até convido vocês a estudar essa PEC. Ela reduz toda a burocracia, porque é a simplificação da legislação do ICMS e do ISS, que são os principais tributos. E deixa os tributos federais a cargo do próprio governo federal fazer a sua gestão disso aí. E para a Zona Franca de Manaus é a melhor opção também, porque não impacta na Zona Franca de Manaus como as outras impactam. A 45 a 110 é um tiro de morte na Zona Franca e no poder tributante do município, né? Então eu vejo às vezes as pessoas defendendo esse aspecto, talvez eles não estejam percebendo o quanto esse malefício vai causar para os municípios brasileiros, principalmente as capitais que já têm um trabalho de autonomia tributária e que funciona. Nós vamos voltar para um período que a gente não quer. Legal. Vamos fazer nossas perguntas finais. Perfeito. A conversa está excelente, mas o pessoal já está me sinalizando ali. Já esclarecemos para você que mandou suas perguntas, não houve mudança de fórmula de cálculo, já houve uma atualização da questão dos tamanhos dos imóveis, modificação dos imóveis. Já sabemos também que não tem previsão de refis. Max, alguma dúvida a mais do nosso amigo Armínio? Eu acho que é um único palpite do Armínio com relação à arrecadação para o município para 2023. Né? Tivemos pandemia, corona, né? Estamos saindo e estamos numa crise bancária internacional e mais mudança de arcabouço, etc. A arrecadação vai bem em 2023? Vai aumentar? O prefeito pode ficar tranquilo? Olha, nós precisamos trabalhar muito para chegar aí, sabe? Porque realmente as obras são muito grandes, os gastos são sempre maiores do que a receita. Então, equalizar isso é muito complexo, você tem que fazer opção, né? E na cidade de Manaus, como eu falei, pelo tamanho, como é que se administra uma cidade imensa dessa, com necessidades enormes, né? Com pouco dinheiro. Hoje a prefeitura está tendo que buscar recurso, empréstimo. Agora nós vimos aí recentemente, um empréstimo de 600 milhões foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus. Por que isso está acontecendo? É porque a capacidade de investimento do município caiu demais, por conta de que o município começou a receber demandas de serviços para ele na área de transporte, educação, saúde. Então, isso aí está consumindo todo o recurso. Fora a parte dele mesmo, que é justamente a coleta de resíduos, essa questão do subsídio dos transportes, que se não resolver isso, vai virar uma bola de neve maior ainda. Com certeza. Então, quer dizer, a capacidade de investimento é mínima. O município tem que emprestar dinheiro, pagar juros para poder fazer as obras na cidade de Manaus. Então, alguma coisa precisa ser modificada. E não são essas duas PECs que estão ali que vão resolver, porque ela está tirando mais ainda no município. Legal. Obrigado, Armínio. Obrigado, Armínio, Marcos. gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar conosco. Quero aqui também mandar aí um grande abraço ao prefeito, Davi Almeida, agradecer aí o apoio ao Corecon, dizer também que está feito o convite. Prefeito, quando você tiver uma vaga na agenda, já mandamos o ofício, estamos aguardando uma resposta sua. E parabenizar, né, a CEMEF aí, que tem feito aí um esforço muito grande. Fiquei espantado com essa inadimplência de 45%. Né? A gente que está de fora, a gente não imagina. Isso, correto. Né? Suas considerações finais, Armínio. É isso, a gente espera uma resposta positiva da sociedade com relação aos tributos municipais, em especial o IPTU, que nós arrecadamos muito pouco ainda de IPTU na cidade de Manaus, comparado, por exemplo, Belo Horizonte arrecadou ano passado 1,5 bilhão, 1,5 bi de imposto de IPTU. Nós arrecadamos 325 milhões. Então tem uma diferença muito grande. Não precisa chegar nesse outro nível, mas a gente pode melhorar. Todos pagando, já vai conseguir, o prefeito vai ter recursos para fazer grandes obras na cidade de Manaus. E é o que a gente está contando com a população e agradecendo mais uma vez a oportunidade deste canal aqui para a gente divulgar, esclarecer para a população, para as empresas, para as pessoas, o trabalho que nós estamos fazendo. Ok, muito obrigado. Você que esteve conosco, agradecemos aí a audiência e aguardamos no próximo episódio. Grande abraço.